Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, iremos analisar a conjuração mineira. Então, roda a vinheta! A conjuração mineira, assim como a conjuração baiana, que é o assunto que veremos na próxima aula, fazem parte dos movimentos separatistas que ocorreram durante o Brasil colônia. E vale ressaltar que esses movimentos eram de caráter local, ou seja, não buscava a emancipação do Brasil como um todo, mas sim daquela região, Minas Gerais, por conta da conjuração mineira, e Salvador por conta da conjuração baiana. Então não podemos esquecer desses pontos. Dando continuidade, é importante ressaltar o contexto da conjuração mineira para entendermos, quais foram os fatores que motivaram essa articulação. Durante o século XVIII, o ciclo do ouro enfrentou diferentes momentos. Depois da descoberta das Minas Gerais, teve o apogeu, que foi de 1730 a 1740, e já o seu declínio ali a partir de 1748, 1750, que só se agravou a partir de 1760 a 1770, como analisamos na última aula. Se você ainda não assistiu, corre lá, confira. Para os mineradores, essa situação era reflexo dos altos impostos que eram cobrados da coroa de Portugal. Já para a coroa, essa questão era reflexo do alto contrabando, da alta sonegação de impostos que a população de Minas Gerais fazia. Não podemos negar que durante esse período houve um grande número de contrabando, tanto por parte dos padres, dos mineradores, dos trabalhadores livres, dos escravizados. Porém, não podemos analisar a questão somente por esse lado, até porque a corrida pelo ouro foi algo assustador. Tanto que muitos historiadores afirmam que essa realidade só se repetiu muitos anos após com a Califórnia. Então, assim mostrando que tinha essa busca, essa sede em estar fazendo a extração do ouro e acreditava-se que o ouro era infinito, até porque a região das Minas Gerais ganhou esse nome pelo fato de onde passar, por onde ir encontrar ouro. Como analisamos na última aula, a coroa de Portugal buscou colocar vários impostos para estar controlando a extração do ouro. Tem a questão do quinto, do per capita. Também teve a lei das 100 arrobas, onde a capitania era obrigada a enviar essa quantidade para Portugal, e se não enviasse, tinha a questão da ameaça da derrama, onde os oficiais iriam invadir tanto as casas das pessoas como também os estabelecimentos comerciais, buscando tudo de valor que tivesse para completar o valor que estava faltando. E com essa última lei, que foi a lei das 100 arrobas, até 1766, a capitania de Minas Gerais conseguia pagar esse valor, conseguia mandar essa quantidade de ouro para Portugal. Porém, depois desse período, essa realidade ganha outros contornos por conta realmente da crise do ouro. Isso faz com que aumente a dívida da capitania de Minas Gerais com Portugal. E buscando contornar a situação, já que para Portugal o maior problema era o contrabando, o Visconde de Barbacena ele é intitulado como governador das Minas Gerais, tendo como principais objetivos combater o contrabando, está cobrando as dívidas, algo que afetava diretamente a elite colonial das Minas Gerais, já que eram os maiores devedores e também era a parte que mais se beneficiava com o contrabando. E essa situação acabou gerando muita insatisfação nas Minas Gerais, até porque o Visconde de Barbacena, ele era uma pessoa muito ríspida, uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito dura, que fazia de tudo para estar atendendo às demandas, os interesses de Portugal. E com isso, a elite mineira buscou se articular para mudar essa realidade. E o movimento contou com a participação de padres, intelectuais, professores, poetas, donos de minas, militares. Então, assim, mostrando que o movimento foi um movimento da elite e para a elite.
E com isso, muitos dos ideais que foram defendidos eram baseados nos ideais do iluminismo, como também da Revolução Francesa, de certo modo, até porque a Conjuração Mineira aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa, que foi em 1789. Então, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, mas vale ressaltar que, como eu disse, não é um movimento de caráter popular. Então, essa liberdade, igualdade e fraternidade, para quem? Esses ideais chegaram principalmente a partir dos filhos dos donos das minas, que foram para a Europa estudar e tiveram acesso a essas ideias e retornaram assim, encabeçando intelectualmente, como também de maneira ideológica, o movimento. Agora vamos analisar quais foram os interesses defendidos com a Conjuração Mineira. A elite queria pôr fim ao pacto colonial, já que Minas Gerais pertencia ao Brasil e o Brasil era a colônia de Portugal. Queria o desenvolvimento de manufaturas com o intuito de incentivar e estimular o desenvolvimento do mercado interno, algo que não era permitido por Portugal. Outro ponto, o desenvolvimento de universidades no Brasil, algo que iria favorecer o interesse da elite intelectual de Minas Gerais, já que para estudar era preciso ir para a Europa. Também tem a questão de estar fazendo de Minas Gerais uma república independente. Então, proclamar a independência de Minas Gerais, que teria a sua capital em Mariana, e assim se afastando de todo o resto do país e tendo a sua independência política, econômica, social, intelectual, deixando para trás todo o poder que era exercido pela monarquia de Portugal. E pelo fato da Conjuração Mineira ser um movimento da elite para elite, as questões sociais não estavam em pauta, tanto que a escravidão foi algo que ficou de fora, até porque não havia um consenso entre a elite em relação à abolição ou à permanência da escravidão nesse novo país que estava sendo pensado, que era Minas Gerais. Para o novo país também foi pensada uma bandeira, que inclusive atualmente é a bandeira do estado de Minas Gerais, que tem um fundo branco, um triângulo vermelho e a frase em latim que significa liberdade ainda que tarde. Frase que foi retirada de um poema de Virgílio, que foi um poeta da época do Império Romano. Dentre os maiores propagandistas do ideal político da Conjuração Mineira, teve Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Aí muitas pessoas perguntam, mas por que o apelido dele era Tiradentes? Ele era dentista? Também, Tiradentes foi dentista, ele foi militar, tropeiro e dentre outras coisas, como é relatado pelo capitão José de Souza Coelho, que ao viajar com Tiradentes para o Rio de Janeiro, ele assim o descreveu: senhor de várias aptidões, um tanto cirurgião em Tiradentes, entendedor de ervas para curar chagas e febres, perito em calçadas, pontes, moinhos e encanamentos. Então, assim mostrando como Tiradentes era uma pessoa de várias aptidões, algo que também facilitava o seu trânsito pelos diversos espaços da sociedade. Tiradentes defendia que as Minas eram um país como nenhum outro, uma república florente, ou seja, florescente, muito próspera, de riquezas naturais, o que permitiria que seus habitantes escolhessem o seu próprio destino sem precisar dividir a sua soberania com Portugal. E segundo a historiadora Lilia Schwartz, ele tinha um grande poder de persuasão, de convencer as pessoas sobre os seus ideais, sobre a importância da Conjuração Mineira, e também tinha uma grande mobilidade entre os diversos grupos que faziam parte da Conjuração Mineira, até porque ele transitava facilmente entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, assim sempre propagando os seus ideais. De acordo com as articulações dos membros do movimento, a Conjuração Mineira seria deflagrada através de um motim em Vila Rica, que ocorreria em fevereiro, no mesmo momento em que tivesse a derrama.
e que posteriormente, tendo êxito, seria deflagrada por toda a capitania. Porém, as articulações da Conjuração Mineira não foram colocadas em práticas, por conta de dois motivos principais. Primeiro, que o Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias oficiais sobre o motim, mas dentre essas denúncias, a que foi mais importante foi a feita por Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos integrantes da conjuração, que por ser um homem rico e ter muitas dívidas com a coroa de Portugal, acabou delatando o movimento para que tivesse as suas dívidas perdoadas. Mesmo com todas as informações, o Visconde de Barbacena esperou ainda por 2 meses para estudar o terreno, quando ele acabou decretando o fim da derrama e assim iniciando a devassa, que foi todo o processo de investigação, de prisão dos suspeitos, de interrogatório, algo com o intuito, de pôr fim a ameaça que a Conjuração Mineira estava fazendo para a coroa de Portugal. Então, assim, o movimento não eclodiu tanto por essa questão da delação que foi feita por um dos integrantes, como também por conta do fim da ameaça da derrama, já que a derrama era algo que realmente estimulava, que incentivava com que a elite continuasse participando do movimento. É interessante ressaltar que entre o processo de delação até as investigações, os interrogatórios e o julgamento, foi um processo que perdurou por 3 anos. A sentença assinada por Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, foi que os envolvidos deveriam ser enforcados. Porém, essa decisão logo posteriormente foi revogada, até porque nós estamos falando de um movimento que foi composto pela elite mineira e com isso a sentença da maioria foi mudada para exílio na costa da África, assim indo trabalhar nas colônias portuguesas, ou com prisão perpétua para os participantes que eram eclesiásticos. Porém, contudo, todavia, Tiradentes foi o único que teve a sua pena, a forca, mantida, por 2 questões que são apontadas como as principais. Tanto pelo fato de, desde o momento em que ele foi preso, quando ele ia para o Rio de Janeiro em busca de novos adeptos para a causa, ele não negar o seu envolvimento na Conjuração Mineira, como também durante os interrogatórios ele continuar afirmando os ideais de autonomia e de república e até mesmo se assumindo como o líder da Conjuração Mineira, algo que nós já sabemos que não é verdade, já que a Conjuração Mineira tinha vários líderes e ele era um grande propagador dos ideais políticos da causa. E também tem outra questão, que foi o fato dele não ter muita influência política, social e econômica, algo que fez com que a sua pena de morte fosse mantida. Então, assim, a morte de Tiradentes também foi utilizada para mostrar o que aconteceria com qualquer pessoa que tentasse ir de contra a coroa de Portugal, mas lembrando, se a pessoa não tivesse tanto prestígio social, se a pessoa não tivesse influência política. E no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro. Posteriormente, teve a sua cabeça degolada e o seu corpo esquartejado. O corpo de Tiradentes foi distribuído ao longo das estradas que davam acesso às Minas Gerais e a sua cabeça ficou exposta na praça principal de Minas Gerais, onde hoje tem uma estátua de Tiradentes e logo à frente tem o Memorial da Conjuração Mineira. Durante todo o período da monarquia, a imagem de Tiradentes foi tida como maldita pelo fato dele ter cometido o crime de lesa majestade, que era essa questão de contrariar os interesses da coroa. Mas posteriormente, principalmente com a proclamação da República, teve o resgate da imagem de Tiradentes, sendo até mesmo associado como um Cristo cívico, que foi o grande mártir por ter lutado contra a monarquia em prol da República. Mas como eu tinha analisado, essa questão da República, tanto da Conjuração Mineira, como também posteriormente, como veremos na Conjuração Baiana, era algo local, não tinha esse foco de buscar a independência de todo o Brasil.
Mas como a República precisava da construção da identidade nacional, precisava resgatar esses símbolos para estar legitimando a República, então teve o resgate da imagem de Tiradentes, que além de lutar contra a monarquia, também foi um militar. Então, assim, já associando a imagem dos militares que durante o período da República estavam no poder. Não é à toa que Tiradentes é o único sujeito histórico do Brasil que tem um feriado nacional, um feriado que vai de norte a sul, de leste a oeste. Eu vou fazer um vídeo também para o canal, onde eu vou trabalhar mais essa questão dessa imagem, dessa construção do imaginário de Tiradentes durante o período da Primeira República, até porque é um assunto cobrado no Enem. Então, diante de tudo que analisamos, nós podemos perceber que a Conjuração Mineira, que foi esse movimento que fez parte das revoltas separatistas, tinha como intuito favorecer os interesses da elite mineira, que buscava proclamar a independência de Minas Gerais, porém o movimento não teve êxito. Na próxima aula, iremos analisar a Conjuração Baiana, que foi um movimento de caráter popular, assim mostrando várias diferenças da Conjuração Mineira. Mas por aqui eu encerro esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. Se não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima!